orar? Para que Deus venha nos conceder a sabedoria necessária para que possamos passar para vocês tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nessa última live Mulheres da Bíblia. Te louvamos, te agradecemos por esses 6 meses que o Senhor nos inspirou, esses 6 meses que o Senhor esteve conosco, meu Pai, nos dirigindo, nos guiando para falar não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Muito obrigada por nos conduzir, Senhor, nos ajudar, nos orientar. E que essa live, meu Pai, seja não mais uma, mas aquela que fale ao coração do Teu povo e da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém? Alessandra, boa noite. Boa noite, Matilde. Deus abençoe a todos e a todas. Muito bem. Gostaria que você abrisse em Mateus 28, tá? Você vai deixar aberto aí em Mateus 28 e Lucas 8, por favor. Mateus 28 e Lucas 8. Existem várias controvérsias a respeito da vida de Maria Madalena, né? Ela é citada, né? Não nas escrituras, ela é citada por algumas pessoas devido a alguns, vamos dizer assim, na própria história bíblica, alguns assuntos que foram colocados ali, deduziu-se, né, que ela foi uma prostituta. A Bíblia não menciona exatamente que ela foi uma prostituta, de ser uma mulher pecadora, né? E também, por contrapartida, há menções que ela era uma mulher que tinha bens, porque aqui na Palavra de Deus, onde vamos ler, menciona que ela serviu a Deus com seus bens, né? Uma pessoa, para ter bens, não foi uma pessoa pobre, né? Ela provavelmente tinha aí riquezas, né? Então eu gostaria de mencionar algumas coisas aqui para vocês, para tirar toda e qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Eu vou ler aqui para você, olha só. Em Lucas 8, que a gente já vai ler, faz-se menção pela primeira vez em Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, na Bíblia, né, eu estava aqui estudando a palavra de Deus, não existe a passagem bíblica em si onde o Senhor Jesus expulsa os demônios dela, né? Como o endemoniado gadareno, entre outros, né? Mas aqui diz que haviam 7 demônios nela, né? Então, não há qualquer fundamento específico, bíblico, que considera ela uma prostituta, né? Então, esse episódio dela ser uma prostituta é frequentemente identificado como um relato de Maria aos pés de Jesus em Lucas, né? Ainda que não seja referido o nome da mulher em causa, né? Foi uma Maria, não fala especificamente que foi ela, né? O retrato de Maria Madalena como prostituta começou após uma série de sermões pascais preferidos em 591, né, pelo Papa Gregório, onde associou Maria Madalena, que é apresentada em Lucas 8, com Maria de Betânia, né? Então é a inominável, mulher pecadora que unge os pés do Senhor Jesus em Lucas 7. E isso resultou numa crença generalizada que ela era uma prostituta arrependida ou uma mulher promíscua. Então, não existem relatos específicos que ela era uma prostituta. Só que todo esse conceito, né, ele começou a ser apresentado depois que um certo papa associou essa Maria Madalena à mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Mas se nós lermos a palavra de Deus, para você que está entrando agora,
a Bíblia diz que ela servia ao Senhor com os seus bens, né? Vamos ler aqui Lucas 8, que diz assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, ou seja, os 12 discípulos. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas, Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. E ela o servia com seus bens. Então, aqui é o primeiro relato bíblico, né, onde menciona que Maria Madalena, dela, foram expulsos 7 demônios. Ao meu ver, né, nada disso importa. Sabe, gente, eu tô dando essa introdução para fazê-los entender que nada disso importa realmente. Se ela foi ou não foi prostituta, né? A Bíblia menciona ela como uma mulher pecadora. Mas se ela foi, se ela não foi prostituta, isso não importa. O que importa realmente é que a partir do momento que ela se libertou, a partir do momento que essa mulher conheceu Jesus e dela saíram 7 demônios, ali, naquele momento, a gratidão dela foi tanta que ela serviu ao Senhor Jesus por todos os últimos dias da servidão de Jesus aqui nessa terra, fisicamente, né, falando. Então, o que eu extraio dessa mulher, antes de nós lermos aqui a passagem da ressurreição 28, onde o Senhor Jesus apareceu para ela, o que eu tiro disso, né? Ela foi, existe essa discussão, né? Ela foi prostituta, não foi prostituta? Gente, isso não interessa. O seu passado, o meu passado, não interessa a partir do momento que o Senhor Jesus toca em nossas vidas e tira da gente toda a sujeira do nosso passado. E quando a gente decide de fato entregar nossos caminhos, nossa vida em servidão ao Senhor Jesus, isso é o que realmente importa. É tão certo isso que estou falando para vocês, que foi para essa mulher que o Senhor Jesus apareceu pela primeira vez. Olha que coisa maravilhosa, gente. O Senhor Jesus não apareceu para nenhum homem. O Senhor Jesus não apareceu para nenhum discípulo. O Senhor Jesus apareceu para essa mulher quando ele ressuscitou. Então, com certeza absoluta, ao invés de nós ficarmos preocupados, questionando se ela era ou não era uma prostituta, nós deveríamos sim seguir o bom exemplo dela, que abandonou tudo, né? Porque, repito, ela era uma mulher de bens, de posses. Nós não sabemos como ela conquistou, se ela já vem de família rica. Não há relatos específicos a respeito disso. Ou se foi com a prostituição, né? O que importa é que ela serviu de maneira íntegra o Senhor Jesus até o dia da sua morte. E foi tão forte a servidão dela, foi com tanta integridade, foi com tanto desejo, foi com tanta verdade, que o Senhor Jesus apareceu para ela. Amém, gente? Então, se você, se eu, se nós queremos que o Senhor Jesus apareça em nossas vidas, não digo fisicamente, é claro, mas que de fato o Senhor Jesus apareça em nossas vidas, nós temos que servi-lo com integridade. Nós temos que abandonar o nosso eu, as nossas vontades, né?
o nosso querer, aquilo que aprendemos, né? Porque certamente ela aprendeu muita coisa na vida dela. Mas ela deixou tudo aquilo para trás e resolveu então servir ao Senhor Jesus. Olha que coisa mais linda quando Jesus apareceu para ela. A ressurreição em Mateus 28 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Então veja você, como a gente vem falando nessas lives, que esses nomes Maria, José, João eram nomes comuns na época, né? De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Aleluia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Então, o anjo rolou, né? Elas estavam ali procurando Jesus, né? O corpo de Jesus. E o anjo apareceu para elas, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, né? Vá lá e conte aos discípulos. Agora você imagine só, né? Duas mulheres que não tinham valor, você já sabe a história toda que vemos falando nessas lives, e o anjo apareceu justamente para elas, né? Imagine vocês, elas tendo que contar aos discípulos o acontecido, né? Em uma época machista, onde a mulher não tinha valor, né? Onde a mulher era vista como nada, e eu acredito que podia passar muitas coisas na cabeça dos discípulos, né? Essas duas mulheres mentirosas, né? Estão querendo contar vantagem, estão querendo se aproveitar da situação. Mas o anjo apareceu para elas, Jesus apareceu para elas, não se importando com que os discípulos ou outros iam falar. Mais uma vez o Senhor Jesus quebrando os tabus, né? O Senhor Jesus fazendo tudo ao contrário, vamos dizer assim, né? Daquilo que as pessoas esperavam, né? Porque com Jesus é assim. A gente desce para subir, a gente diminui para aparecer, a gente dá para receber. Com ele é assim, ao contrário. E no versículo 8 diz: as mulheres saíram apressadas. Vocês imaginam, né, a situação. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirigiram a Galileia. Lá eles me verão. Amém? Então, veja você, que maravilha, né? O Senhor Jesus, ele apareceu para aquela mulher que o serviu durante toda a sua caminhada aqui nessa terra, a partir do momento que ela o conheceu. Você, que diz conhecer Jesus, será que de fato você está
servindo ao Senhor Jesus com integridade, para que Ele apareça na sua vida, de forma a dar o Espírito dele a você, de forma a permitir, né, que Ele permitiu elas estarem aos pés dele e o adorarem? Será que a nossa adoração tem sido de forma íntegra com a nossa vida? Ou será que todas as vezes que nós, ajoelhamos ao Senhor Jesus, seja na igreja, seja em casa, seja no altar, será que a gente, toda vez que a gente se ajoelha, é para falar a mesma coisa? É para corrigir os mesmos erros? Ou será que de fato nós estamos o adorando em espírito e em verdade, com as nossas vidas? É o que eu tenho falado para vocês. O que importa de fato é nós servirmos ao Senhor Jesus com as nossas vidas, com a nossa integridade, com o nosso testemunho. Muitos adoravam o Senhor Jesus na sua caminhada aqui nessa terra, mas Ele não apareceu para muitos, Ele apareceu primeiro para ela. Certamente ela tinha algo de especial, porque o Senhor Jesus não ia aparecer à toa para ela, né? Então, eu gostaria que você meditasse, Não fique preocupado nesses questionamentos, né, humanos e tão sem necessidade, eu acredito, né? Se ela era, se ela não era prostituta, isso não importa. O que importa é que ela se arrependeu, o que importa é que dela saíram 7 demônios, o que importa é que o Senhor Jesus a libertou e a partir de então ela tomou a decisão de segui-lo para o resto da sua vida. Amém? Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Para mim, ela é um exemplo, porque ela foi uma mulher muito forte para abandonar a vida que ela tinha, né? E servir ao Senhor Jesus com seus bens, com a vida dela, né, pessoal, e com os bens que ela tinha. Ela teve espírito de serva, né? E vamos tomar esse exemplo pra gente, né? Fora o exemplo de tantas outras mulheres da Bíblia, não é mesmo? Que falamos durante esses 6 meses. E baseado nisso, hoje sendo a última live Mulheres da Bíblia, próximo domingo, dia 8, é o Dia das Mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres. E nós estaremos então fazendo sábado que vem uma live recapitulando todas essas mulheres da Bíblia. Amém? Nós íamos começar um novo capítulo, né? Aqui aos sábados, mas o pastor Luiz, ele deu a ideia, teve uma inspiração e nós, próximo sábado, estaremos fazendo um compilado, né? Dos melhores momentos, das melhores características de cada mulher que falamos aqui. Vamos fazer uma live de todas as mulheres bíblicas juntas, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma, dos seus acertos, né? De tudo aquilo que elas fizeram, dos seus erros, de tudo aquilo que nós não devemos imitar, para você recapitular. E eu tenho a certeza que Deus falará mais ainda ao seu coração, tá bom? Dia 8, Dia Internacional da Mulher. E você, mulher, o que você tem aprendido com essa live? Deixa aí seu comentário. Eu espero que todas essas lives tenham ajudado você, né, somado na sua vida. Eu espero que você tenha aprendido. Nós estamos aqui com muito carinho, nós estudamos a semana toda, né, para poder dar o melhor para vocês. E eu espero de todo o meu coração que essas lives tenham somado na sua vida.
Caso você não tenha assistido, nós temos ali gravada no YouTube, tá bom? A gente deixou ali para vocês. E próximo sábado vamos estar falando de todas elas, um pouquinho para recapitular, tá bom? E dia 8, Dia Internacional das Mulheres, nós teremos uma reunião toda especial para vocês, tá certo? Aguardem, fiquem ligadinhas. Nós estamos na Avenida Manuel Caltabiano, 444, Vila Molica, às 9 da manhã ou às 19 horas, certo? Deixo um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e eu espero que vocês absorvam o espírito de cada uma das mulheres que nós mencionamos nesses 6 meses. Vamos aprender com cada uma delas, com seus erros e seus acertos, certo? Um beijo a todas. Brevemente estaremos fazendo lives sobre outros temas, mas essas para mim foi verdadeiramente especiais, né? Todas elas. Um beijo, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui comigo todos os sábados. Fiquem com Deus e na fé, sempre. Tchau, tchau. Um abraço para todas vocês. Fiquem com Deus.